No momento em que o primeiro choro ecoou pela sala de parto, Harper Sullivan pensou que finalmente poderia respirar novamente. Após 30 horas de trabalho de parto, 3 alarmes de emergência e uma queda terrível em sua pressão arterial, seus trigêmeos estavam vivos. Minúsculos, frágeis, mas vivos. As lágrimas embaçavam sua visão, enquanto ela estendia a mão trêmula, desesperada para tocar pelo menos um deles. Em vez disso, uma caneta e uma pilha de papéis de divórcio foram empurrados para o seu campo de visão. Cole Maddox, seu marido, estava ao pé da cama, em um terno cinza carvão, sob medida, intocado pelo caos ao redor deles. Sua expressão era fria, impaciente, como se estivesse revisando um contrato no trabalho, em vez de assistir sua esposa lutar pela vida. "Assine, Harper", disse ele calmamente. "Vamos terminar isso de forma limpa. Esses bebês, eles não são meus." As palavras cortaram mais fundo do que a incisão cirúrgica em seu abdômen. Harper tentou levantar a cabeça, tentou falar, mas sua voz falhou em um sussurro. "Cole, por favor, agora não." Mas ele já havia colocado a caneta entre os dedos dela. A mão dela tremia incontrolavelmente, não de medo. Ela sentira medo por meses, mas da constatação de que o homem que ela amou por 7 anos não podia nem esperar até que ela saísse da mesa de operação. Ele assinou o próprio nome com um traço rápido e confiante. Uma enfermeira engasgou, outra se virou. O anestesiologista murmurou um xingamento baixinho. Mas Cole não se abalou. Ele largou os papéis sobre o cobertor dela, inclinou-se e sussurrou: "Aproveite sua nova vida com quem quer que seja o pai deles", antes de caminhar em direção à porta. A sala pareceu repentinamente mais fria. Então, uma batida na porta. Uma enfermeira de parto entrou, segurando o prontuário de um recém-nascido. Ela olhou para Cole, a confusão franzindo sua testa. "Senhor, antes de ir, precisamos confirmar algo." Ela olhou para os formulários, depois de volta para ele. "O senhor é o pai?" Cole congelou no meio do passo, e o que ela disse a seguir fez a sala inteira parar de respirar. Harper Sullivan passou a maior parte de sua vida sendo invisível, e por muito tempo acreditou que era mais seguro assim. Crescendo em um bairro decadente nos arredores de Boston, ela aprendeu cedo que sonhos eram coisas frágeis, facilmente quebrados, facilmente ridicularizados, facilmente tirados. Sua mãe trabalhava em turnos duplos como garçonete. Seu pai desapareceu em algum lugar entre uma garrafa e uma promessa. E Harper se tornou a criança que ficava quieta para que o mundo não desabasse sobre ela. Mas mesmo garotas quietas carregam tempestades dentro de si. A partir do momento em que entrou na escola de enfermagem, Harper encontrou um propósito. Ela não era a mais inteligente, mas era aquela que segurava a mão de um recém-nascido em seus primeiros suspiros trêmulos. Aquela que sussurrava conforto para mães que sentiam que seu mundo estava desmoronando. Ela era aquela que ficava depois do turno, não por hora extra, mas porque não suportava a ideia de um bebê deitado sozinho em uma incubadora. Enfermeiras não ganhavam muito, mas Harper finalmente sentia que importava. Então ela conheceu Cole Maddox. Ele entrou no saguão do hospital em uma noite de neve, alto, com traços marcantes e uma confiança que fazia o mundo parecer pertencer a ele. Ele estava lá visitando um colega, mas seus olhos continuavam voltando para Harper, com seu cabelo ruivo preso em um coque bagunçado, seu uniforme amassado de um turno de 16 horas, seu sorriso um pouco cansado, mas inconfundivelmente genuíno. Cole disse a ela que ela tinha uma luz nela, algo raro. Harper acreditou nele, porque ela queria acreditar. Ela não sabia que algumas pessoas admiram a luz apenas para encontrar maneiras de apagá-la.
O primeiro ano de casamento deles pareceu um sonho. Jantares simples em seu minúsculo apartamento no Queens, noites de cinema no sofá, longas conversas sobre o futuro. Harper pensou que finalmente havia encontrado um lar. Então as promoções começaram. Cole entrou no mundo das finanças de Manhattan, onde a imagem importava mais que a verdade e a ambição importava mais que a lealdade. Lentamente, o homem que uma vez a fez se sentir vista começou a tratá-la como um inconveniente. Ele criticava as longas horas que ela trabalhava, dizia que ela não era polida o suficiente para participar dos eventos de sua empresa, dizia que o salário de uma enfermeira não combinava com o estilo de vida dele, e então, um dia, disse que ela não era o suficiente. Ainda assim, Harper aguentou, especialmente quando o impensável aconteceu. Depois de anos tentando e falhando, depois de noites chorando baixinho no banheiro para que Cole não ouvisse, ela descobriu que estava grávida, não de um bebê, nem de 2. 3. Trigêmeos. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava a impressão do ultrassom, um milagre multiplicado por 3. Ela imaginou Cole levantando-a do chão de emoção, chorando com ela, prometendo que passariam por qualquer coisa. Em vez disso, ele olhou para a tela em um silêncio atordoado. Depois, sussurrou a frase que a assombraria até o dia em que desse à luz. Harper, isso é impossível. Eu não posso ter filhos. Ele mostrou a ela um relatório médico, um que ela não sabia que havia sido alterado. Ele a acusou, ameaçou o divórcio e saiu por 3 dias. Mas Harper se recusou a desistir. Esses bebês eram dela, sua segunda chance de família, sua chance de reescrever a história com a qual cresceu. Ela os carregou através de náuseas, apartamentos apertados, turnos duplos e noites sozinhas, dizendo a cada pequeno batimento cardíaco: "Estou aqui. Não vou embora." Ela não sabia que no momento em que os trouxesse ao mundo, o homem que amava a trairia da maneira mais cruel imaginável. E ela não tinha ideia de que outra pessoa estava prestes a entrar em sua vida e mudar tudo. Nova York tinha um jeito de engolir as pessoas por inteiro, especialmente aquelas que vinham com corações moles e esperanças silenciosas. Harper Sullivan havia aprendido isso muito antes dos trigêmeos, muito antes da traição, muito antes de se encontrar deitada em uma mesa de parto sob luzes cirúrgicas cegantes, enquanto seu mundo desmoronava em câmera lenta. Ela vivia em um apartamento apertado, sem elevador, em Astoria, Queens, o tipo de espaço onde o vento de inverno entrava pelas velhas molduras das janelas e o calor do verão se agarrava às paredes como um cobertor molhado. A cozinha mal cabia um fogão. O quarto mal era maior que um armário, mas para Harper tinha sido um santuário, um lugar onde ela imaginava trazer seus bebês para casa, balançando-os para dormir no pequeno berço de madeira que comprou de segunda mão em um brechó na Steinway Street. Todas as manhãs ela pegava o trem N para Manhattan, para seus turnos no Centro Médico St. Victoria, um hospital imponente aninhado entre edifícios de vidro elegantes na East 68th Street. Não era glamouroso, mas era dela, sua rotina, seu propósito, o chão branco polido, o bip suave dos monitores, o eco dos carrinhos rolando pelos corredores. Tudo isso a lembrava de que ela pertencia a algum lugar, mesmo que sua casa não parecesse mais um lar. Cole, por outro lado, vivia em uma Nova York totalmente diferente. O mundo dele existia em salas de reuniões, espelhadas no 402º andar de uma torre na Park Avenue, onde homens em ternos, sob medida, fechavam negócios no valor de milhões antes do almoço e celebravam com jantares que custavam mais do que o aluguel mensal de Harper. Seus colegas dirigiam Mercedes pretos
e usavam relógios que brilhavam sob as luzes dos lustres. Ele se encaixava perfeitamente naquele mundo, vestindo a ambição da maneira que outros vestiam um casaco quente. Mas Harper nunca pertenceu a lá, e quanto mais Cole entrava nessa vida, mais ela desaparecia da dele. O casamento deles começou em um apartamento modesto e terminou em uma cobertura onde ela raramente pisava. Cole se recusava a levá-la aos eventos da empresa. Dizia que ela parecia muito cansada, que enfermeiras não combinavam realmente com o ambiente. Ele começou a chegar em casa mais tarde. Depois, não chegava mais. E quando ele finalmente parou de fingir, o mundo deles se dividiu nitidamente em dois. O mundo dele de mármore polido e o mundo dela de pisos de hospital arranhados. O choque entre esses mundos tornou-se inegável na noite em que Harper entrou em trabalho de parto prematuro. A neve martelava contra as janelas enquanto ela lutava para respirar através das contrações. Ela ligou para Cole primeiro, 3 vezes, sem resposta. Ele estava em um banquete corporativo no Plaza, onde lustres de cristal brilhavam, e Verena, sua assistente, pairava ao seu lado. Harper pegou um táxi sozinha, agarrando o banco enquanto a dor a rasgava. A cidade passava borrada pela 5ª Avenida, Central Park South, as luzes rápidas das ambulâncias cruzando os cruzamentos. Ela chegou encharcada de suor, tremendo, aterrorizada. Dentro da maternidade do St. Victoria, a atmosfera oscilava entre o caos e a urgência. Médicos corriam, máquinas zumbiam, enfermeiras sussurravam atualizações e contavam batimentos cardíacos. A visão de Harper embaçou à medida que as contrações pioravam, à medida que sua pressão arterial despencava, à medida que o mundo se estreitava em um túnel de ruído branco. Cole chegou apenas quando já era tarde demais para fingir que se importava. Ele não a tocou. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele simplesmente ficou ao pé da cama, entregou-lhe os papéis do divórcio e disse que os trigêmeos não eram dele. Mas o hospital tinha mais uma surpresa para ele, uma que ele nunca poderia ter previsto, porque outra pessoa havia assumido o papel que ele abandonou, e a papelada já carregava o nome desse homem. Se Harper era a força silenciosa segurando seu mundo, então Cole Maddox era a tempestade que o destruía. Ele nem sempre foi assim, pelo menos não no começo. Mas o poder tem uma maneira de revelar a verdade sobre as pessoas, e para Cole, a verdade era uma coisa feia, embrulhada em um terno caro. Cole cresceu em um subúrbio rico da Nova Inglaterra, onde reputações importavam mais do que moral. Seu pai, um gestor de fundos de hedge severo e calculista, o criou para acreditar que emoções eram fraquezas e fraqueza era uma doença. Cole aprendeu cedo como encantar, como manipular, como vencer pisando nos outros sem deixar pegadas. Quando chegou a Manhattan, ele havia dominado a arte de parecer respeitável enquanto escondia a podridão por baixo. Harper nunca viu essa podridão, não até que fosse tarde demais. Cole não simplesmente se afastou dela quando o sucesso chegou. Ele se afastou deliberadamente, tijolo por tijolo, substituindo afeto por crítica, depois silêncio, depois crueldade vestida de lógica. Ele a culpava pelo estresse dele, culpava-a por não corresponder ao seu estilo de vida, culpava-a por querer uma família que ele não tinha certeza se poderia dar. Mas nada disso se comparava a Verena Lowe. Verena entrou na vida de Cole com um sorriso tão polido que parecia fabricado. Como sua analista júnior, ela carregava planilhas, providenciava almoços e digitava notas, mas por trás de sua voz suave e postura tímida havia uma fome afiada como navalha. Verena não queria um emprego,
ela queria um futuro construído sobre a ruína de outra pessoa. E ela escolheu Cole da maneira que um lobo escolhe o cervo mais fraco em um rebanho, silenciosamente, pacientemente, com foco inabalável. A primeira vez que Harper a conheceu, Verena ofereceu um aperto de mão que foi educado, mas frio, seus olhos examinando o suéter de brechó de Harper com um brilho de superioridade. "Você deve ser a Harper", disse ela. "Cole fala de você às vezes." Harper não sabia na época, mas Verena já havia acessado os registros de saúde criptografados de Cole. Ela já sabia sobre a nota médica desatualizada informando que Cole tinha fertilidade extremamente baixa. Ela já entendia como transformar isso em uma arma. E ela o fez. Noite após noite, ela encurralava Cole no escritório, oferecendo simpatia, oferecendo validação e, eventualmente, oferecendo a si mesma. Foi ela quem plantou a semente. Trigêmeos? Com a sua condição? Cole? Você precisa pensar no que isso significa. Cole ouviu porque queria, porque a dúvida alimentava seu ego mais do que a verdade jamais poderia. A partir desse momento, Verena criou a narrativa com precisão cirúrgica. Ela falsificou uma cópia do arquivo de fertilidade dele. Ela o encorajou a se distanciar de Harper. Ela se fez de vítima quando ele se sentia culpado, de confidente quando ele se sentia inseguro, de amante quando ele se sentia poderoso. Quando Harper entrou no terceiro trimestre, Verena havia se tornado a sombra por trás de cada palavra cruel que Cole falava. E agora, dentro da sala de espera do hospital, ela estava ao lado dele, a mão roçando o braço dele como se tivesse conquistado o direito de tocá-lo. Quando a enfermeira perguntou: "O senhor é o pai?", os lábios de Verena se curvaram em um sorriso delicado, como se ela já soubesse a resposta que Cole daria. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o universo estava silenciosamente preparando um acerto de contas. Um acerto de contas que começou com uma assinatura. Um acerto de contas que continuou com um relatório falsificado. Um acerto de contas que acabaria com sua pequena conspiração perfeita, de uma forma que nenhum dos dois poderia escapar, porque naquele exato momento, alguém inesperado entrou no corredor, e a expressão em seu rosto dizia que as mentiras deles finalmente haviam alcançado a pessoa errada. O corredor do lado de fora da suíte de parto ficara estranhamente silencioso. O tipo de silêncio que parece pesado, como o momento antes de uma tempestade partir o céu. Enfermeiras permaneciam perto das paredes, fingindo estar ocupadas, mas incapazes de desviar os olhos da porta de Harper. Algo catastrófico havia criado raízes ali, e todos sentiram isso. Cole Maddox estava rígido, o maxilar travado, os papéis do divórcio debaixo do braço como um troféu que ele havia ganhado, não uma vida que ele havia destruído. Verena pairava ao lado dele, os dedos roçando a manga dele a cada poucos segundos, reivindicando sutilmente um território que não era dela. Cada gesto que ela fazia era ensaiado, a inclinação preocupada da cabeça, o sussurro suave, a maneira como seus olhos o seguiam com devoção fabricada. Ela estava interpretando o papel da nova mulher na vida dele antes mesmo que a antiga tivesse terminado de dar à luz. Então veio a pergunta da enfermeira: "Senhor, o senhor é o pai?" Era para ser rotina, uma formalidade para a identificação de recém-nascidos. Mas naquele momento, as palavras rasgaram o ar. Cole endureceu, olhando para Verena, que deu um sorriso fraco e confiante, como se esperasse que ele negasse tudo na hora. Mas não foi isso que fez todas as cabeças virarem. Foi o prontuário nas mãos da enfermeira. Os registros listam o Dr. Rowan Hale como o guardião de emergência e signatário legal de todas as 3 crianças.
Só precisamos da confirmação para a documentação de longo prazo. A cor sumiu do rosto de Cole. O que você acabou de dizer? Sua voz falhou de um jeito que ninguém nunca tinha ouvido antes. Verena deu um passo à frente rapidamente. Deve haver um engano. Dr. Hale? Por que ele assinaria alguma coisa? Cole é o pai. O nome dele deveria estar em todos os formulários. A enfermeira franziu a testa. Senhor, o senhor assinou uma recusa pré-parto mais cedo. Isso concede ao hospital o direito de nomear o próximo guardião disponível em uma emergência médica. Cole piscou, confuso, repassando os formulários apressados que Verena havia empurrado para ele horas antes. Formulários que ele assinou sem ler, ouvindo que eram isenções de responsabilidade. Mas Verena não estava confusa. Ela estava em pânico. Harper não pediu para ele assinar. Verena insistiu. Ela mal conhecia o Dr. Hale. Um murmúrio varreu o corredor. Todos conheciam Rowan Hale. Calmo, brilhante, inabalavelmente ético. Ele era o médico que as famílias rezavam para ter em uma emergência. Sua presença significava que a situação tinha sido mais séria do que imaginavam. A porta se abriu na outra extremidade do corredor. Rowan saiu, alto, firme, ainda com seu uniforme cirúrgico, manchado com os restos de uma noite passada mantendo Harper viva. Seu cabelo escuro estava despenteado, o maxilar tenso e seus olhos, normalmente calorosos, estavam afiados com uma fúria silenciosa. Ele passou pelas enfermeiras, pelas famílias na área de espera e parou na frente de Cole. Você não estava aqui, disse Rowan, sua voz calma cortando mais agudamente do que um grito. Ela estava morrendo. Os bebês estavam em crise. Alguém tinha que agir. Cole zombou, tentando recuperar seu ego. Você não tinha o direito. Rowan deu um passo mais perto, sua voz baixando. E você não tinha interesse? Você a deixou. Você os deixou. Uma onda de choque percorreu a multidão. As pessoas sussurravam. Telefones foram levantados. Alguém gravou. Pela primeira vez, Cole viu sua reputação escorregando de suas mãos. Rowan continuou. Harper sobreviveu porque ela lutou. Seus filhos sobreviveram porque este hospital lutou. E você, ele não terminou. Porque então, um alarme de monitor explodiu de dentro da sala de parto. A frequência cardíaca de Harper estava despencando. Cole girou em direção à porta. Rowan já estava correndo. E no momento em que cruzaram aquele limiar, tudo o que pensavam que entendiam estava prestes a desmoronar. Harper sentiu a consciência indo e vindo como ondas, puxando-a para baixo. Vozes se misturavam em um zumbido distante. Luzes borravam em faixas e cada respiração parecia arrastar ar através de vidro estilhaçado. Ela podia sentir movimento ao seu redor, mãos ajustando tubos, o clique metálico de instrumentos, sapatos correndo pelo chão. Ela sabia que estava com problemas muito antes de alguém dizer as palavras em voz alta. Seu peito parecia pesado, pesado demais. Seus membros formigaram, depois ficaram dormentes. E em algum lugar atrás da névoa, ela se lembrou da voz de Cole. Fria, final, abandonando-a no exato momento em que ela mais precisava dele. Foi aí que ela quebrou. Não ruidosamente, não dramaticamente, mas silenciosamente. Tão silenciosamente que a assombraria mais tarde. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, despercebida pelo caos ao redor. Não era de dor física. Era do tipo que vem quando o último fio de esperança se rompe. O tipo que rouba o ar de seus pulmões e o substitui por uma dor oca que nada pode preencher. Ela está perdendo pressão, gritou uma enfermeira. Precisamos estabilizá-la. Agora! Harper queria falar, queria dizer que estava bem,
que só precisava de um momento, que não estava pronta para deixar seus bebês sozinhos neste mundo. Mas seus lábios não se abriam. Sua voz não saía. Em vez disso, sua mente vagou por memórias que ela não escolheu. As mãos quentes de sua mãe colocando-a na cama. Sua versão mais jovem prometendo que seria um tipo diferente de mãe. Seu primeiro teste de gravidez positivo. O milagre que ela pensou que nunca teria. Cole sorrindo para ela era uma vez, antes que a ambição e as mentiras o esculpissem em alguém irreconhecível. Então, uma memória mais sombria surgiu. O som de Cole sussurrando. Eles não são meus, enquanto ela estava indefesa na mesa de parto. Aquela frase se enrolou em seu coração como um punho apertando. Sua respiração engatou. Monitores gritavam. Ela está tendo uma parada. Uma máscara pressionada sobre sua boca. Mãos quentes apoiaram sua cabeça. Alguém pediu epinefrina. Alguém gritou por Rowan. Através da visão turva, ela o viu. Rowan Hale aparecendo ao lado dela como uma tempestade contida em forma humana. Seus olhos varreram sobre ela, avaliando, calculando, lutando contra o pânico com controle praticado. Harper, fique comigo, disse ele, inclinando-se para perto. Sua voz era firme, um ponto de apoio. Você está bem. Você está segura. Eu cuido de você. Ninguém dizia essas palavras para ela há muito tempo. Outra lágrima se soltou. Rowan, a PA está caindo rápido! Consiga uma segunda linha. Ele latiu. Não vamos perdê-la. Hoje não. A mão dele encontrou a dela. Ele apertou, firme e certo, como se pura força de vontade pudesse ancorá-la ao mundo. Pense nos seus bebês, disse Rowan suavemente. Eles precisam de você. Você me ouve? Eles precisam da mamãe. O batimento cardíaco dela gaguejou, parou por apenas uma fração de segundo, depois surgiu novamente, fraco, mas presente. Rowan exalou, alívio brilhando em seus olhos. É isso. Lute. Não desista de mim agora. A visão de Harper escureceu, as cores drenando para o cinza, sons esticados e distorcidos. Sua mente parecia uma sala com as luzes se apagando uma a uma. Mas pouco antes de a escuridão a engolir, ela ouviu uma voz que nunca esperou, fria, furiosa, tremendo de descrença, gritando de fora da sala. O que você quer dizer com os bebês dela? Estão registrados no nome de outro homem. A voz de Verena respondeu, tremendo de pânico. Estão dizendo que Rowan Hale assinou tudo. O coração de Harper deu um solavanco, e então o mundo escureceu antes que ela pudesse ouvir o resto. Harper entrou e saiu da consciência por horas, suspensa em uma névoa onde as vozes se borravam e a luz pulsava como estrelas distantes. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando finalmente abriu os olhos, o baipe suave das máquinas, dando-lhe as boas-vindas. Sua respiração estava mais firme agora, o quarto escuro, o ar frio contra sua pele. Mas ela não estava sozinha. Rowan Hale estava sentado ao lado de sua cama, cotovelos nos joelhos, exaustão gravada em sua postura. Seu uniforme estava amassado, seu cabelo despenteado de passar as mãos por ele 100 vezes. No entanto, seus olhos, quando finalmente se levantaram para encontrar os dela, continham um calor que ela não entendia. Você nos assustou muito, disse ele suavemente. Harper tentou falar, mas sua garganta queimava. Rowan serviu água, levando o copo aos lábios dela, com uma gentileza que ela não sentia há anos. Quando ela finalmente conseguiu formar palavras, elas saíram rachadas. Meus bebês, eles estão bem? Eles são lutadores, disse Rowan, mais fortes do que qualquer um esperava. Estão estáveis por enquanto. O alívio a invadiu tão intensamente que puxou outra lágrima. Mas o momento durou pouco.
A dor cintilou nas feições de Rowan, algo que ele tentou e falhou em esconder. Harper, tem algo sobre o que precisamos conversar. O coração dela bateu descompassado. O que aconteceu? O que eu ouvi antes de desmaiar? Rowan exalou. O hospital teve que listar um guardião legal durante a emergência. Cole não estava aqui. Você não estava consciente. O protocolo exigia que outra pessoa assinasse. E você... Harper sussurrou. Eu era o médico de plantão. Então sim, eu assinei. Então ele acrescentou calmamente. Os bebês levam o sobrenome Hale até que a papelada mude. A respiração de Harper prendeu. A ideia de seus filhos ligados a um homem que ela mal conhecia, legalmente, oficialmente, parecia surreal. Mas esse não é o problema real, continuou Rowan. Sua voz baixou. Os registros de fertilidade de Cole, eles foram alterados. Harper piscou. Alterados? O que você quer dizer? Rowan levantou-se pegando um arquivo do balcão. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos. O prontuário médico dele foi editado. Valores de laboratório alterados. Diagnósticos fabricados. Ele encontrou os olhos dela. Cole não é estéril. Ele nunca foi. O mundo inclinou. Mas ele me mostrou papéis. Harper gaguejou. Ele disse que não podia. Ele acreditava que eram reais, disse Rowan. Mas outra pessoa tinha acesso ao perfil do sistema de saúde dele. Alguém que sabia exatamente o que mudar. A implicação soou alto na pequena sala. Verena. Harper sentiu o frio subir por sua espinha. Rowan continuou. E tem mais. Quando você desmaiou mais cedo, a UTI neonatal puxou marcadores genéticos adicionais para verificar a paternidade para a compatibilidade sanguínea de emergência. O pulso de Harper acelerou. O que eles encontraram? Rowan hesitou, tempo suficiente para o estômago dela despencar. Os marcadores dos trigêmeos são 99% compatíveis com os de Cole. Eles são biologicamente dele. A respiração dela engatou. Os meses de dúvida, as acusações, os papéis do divórcio empurrados em suas mãos trêmulas. Tudo isso baseado em uma mentira. Uma mentira que alguém queria que Cole acreditasse. Uma mentira que a arruinou. Por quê? Harper sussurrou, a voz tremendo. Por que alguém faria isso? O maxilar de Rowan se apertou. Você precisa saber outra coisa sobre Verena Lowe. Ela não era apenas a analista de Cole. Ela frequentou seu programa de enfermagem anos atrás. Os olhos de Harper se arregalaram. Uma memória brilhou. O aperto de mão frio de Verena. O sorriso fraco. A maneira como ela olhava para Harper como se conhecesse suas fraquezas. Ela sabotou você uma vez, disse Rowan. Registros de bolsas de estudo, cartas de recomendação. Ela tem um histórico de mirar em você. Harper sentiu seu pulso martelando em seus ouvidos. Isso não era o destino. Isso não foi um acidente. Foi calculado, deliberado, pessoal. Antes que ela pudesse responder, uma batida soou na porta. Uma enfermeira espiou, sem fôlego. Dr. Hale, há um problema na UTI neonatal. Alguém está tentando acessar a ala dos trigêmeos. A expressão de Rowan endureceu. Quem? Ele exigiu. A enfermeira engoliu em seco. Cole e Verena. O sangue de Harper gelou, e naquele instante ela percebeu que o pesadelo não havia acabado. Tinha apenas começado. A manhã seguinte ao incidente na UTI neonatal pareceu uma vida diferente. Harper sentou-se ereta em sua cama de hospital, não mais tremendo, não mais entrando e saindo do medo, do doenha. Algo dentro dela havia mudado. Talvez tenha sido o choque da verdade. Talvez tenha sido quase perder a vida. Ou talvez tenha sido finalmente perceber que ela havia passado anos,
se diminuindo por um homem incapaz de amar qualquer coisa que não pudesse controlar. Qualquer que fosse o motivo, a mulher que abriu os olhos hoje não era a mesma que havia implorado para Cole ficar. Uma batida suave soou na porta. A enfermeira Priya entrou com um sorriso caloroso e um pequeno espelho com rodinhas. "Você pediu por isso", disse ela gentilmente. "Tem certeza?" "Sim", sussurrou Harper. "Eu preciso me ver." Priya posicionou o espelho. Por um longo momento, Harper não olhou. Ela se preparou para a exaustão, a palidez, as olheiras escuras esculpidas sob seus olhos. Mas quando ela finalmente levantou o olhar, ela congelou. Ela não parecia fraca. Ela parecia viva. Suas bochechas tinham cor novamente. Seu cabelo, embora bagunçado, emoldurava seu rosto com uma suavidade surpreendente. Seus olhos, embora cansados, continham uma nova clareza, uma nova determinação. Pela primeira vez em anos, ela viu a força de sua mãe olhando de volta para ela. "Deixe-me ajudá-la a se arrumar", ofereceu Priya. Juntas, elas trançaram o cabelo de Harper, alisaram sua camisola, lavaram as lágrimas secas de seu rosto. Não era glamuroso, mas parecia uma reconstrução. Peça por peça, respiração por respiração. Quando Rowan entrou 1 hora depois, ele parou na porta. "Você parece..." Sua voz sumiu, algo não dito tremulando em seu rosto. "Melhor. Forte." Harper conseguiu um pequeno sorriso. "Eu me sinto acordada." Rowan puxou uma cadeira, sua expressão mudando para algo mais sério. "Apertamos a segurança na UTI neonatal. Cole e Verena não chegarão perto dos bebês novamente sem autorização." Uma faísca de medo cintilou, depois desapareceu. "Bom", disse ela, "cansei de deixar que eles decidam minha vida." Rowan a estudou por um momento. "Você soa diferente." "Eu sou diferente." Ela se endireitou, olhando para a janela onde a luz do sol da manhã se espalhava pelo chão. "Por anos, pensei que meu único propósito era fazer meu casamento funcionar, ser o suficiente para ele, provar meu valor. Mas eu não pertenço à sombra dele. Eu não pertenço à sombra de ninguém." Rowan suavizou. "Você nunca pertenceu." Harper continuou, a voz se firmando. "Quando eu tiver alta, quero aconselhamento jurídico, confirmação de DNA, documentação dos registros médicos falsificados. Tudo. Não vou mais me curvar. Se Cole quer uma guerra, ele terá uma. Mas desta vez, não estou entrando nela cega." Rowan assentiu lentamente, admiração passando por sua expressão. "Eu vou te ajudar no que puder." Mas Harper balançou a cabeça. "Não, essa parte eu preciso fazer sozinha." Ainda assim, Rowan não recuou totalmente. Ele entregou a ela um envelope lacrado. "O que é isso?" "Você vai precisar", disse ele simplesmente. Dentro havia um cartão, uma apresentação a um dos escritórios de advocacia de família mais respeitados de Manhattan, o tipo de escritório que apenas os ricos contratavam. O nome sozinho carregava peso como aço. Harper engoliu em seco. "Rowan, eu não posso pagar." "Você pode", ele interrompeu, "porque eu já cobri a taxa de retenção." Harper olhou para ele, atordoada. "Por que você faria isso por mim?" Rowan hesitou. Seu maxilar flexionou. Seus olhos cintilaram com algo profundo, algo que ele não estava pronto para falar em voz alta. "Porque alguém deveria ter protegido você há muito tempo, e porque você merece uma vida onde não esteja constantemente lutando para sobreviver." A respiração dela prendeu. Antes que ela pudesse responder, uma voz flutuou para o corredor. Afiada, fria, familiar. Cole. Ele estava de volta e não estava sozinho, porque a próxima voz que Harper ouviu foi a de Verena. A sala de reuniões no 42º andar da Maddox Financial nunca estivera tão quieta.
Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de Manhattan, lançando uma luz azul fria sobre as mesas de vidro polido. Deveria ter sido uma manhã como qualquer outra. Analistas embaralhando papéis, sócios revisando projeções, mas em vez disso, cada assento estava ocupado, cada olho estava afiado, e a tensão crepitava como eletricidade estática. Porque hoje, Harper Sullivan tinha vindo para acabar com o homem que tentou apagá-la. Ela não entrou sozinha. Rowan Hale entrou ao lado dela, flanqueado por 2 advogados com expressões que diziam que já haviam vencido. Harper não estava vestida com camisolas de hospital ou exaustão desta vez. Ela usava um vestido envelope verde escuro que deixava seu cabelo em chamas sob as luzes fluorescentes, sua postura reta, seu queixo erguido. Ela não era a mulher frágil que Cole tentara descartar. Ela era a mãe de 3 filhos que ele havia abandonado e a mulher que ele nunca pensou que se ergueria novamente. Cole estava na outra ponta da mesa, sua confiança visivelmente rachando. Verena estava plantada ao lado dele, envolta em um blazer justo, fingindo que pertencia à sala. Mas seus olhos disparavam a cada poucos segundos, em direção aos advogados, em direção a Rowan, em direção a Harper, como um animal encurralado. Vamos acabar logo com isso, disse Cole, tentando parecer no controle. Vocês não podem simplesmente invadir minha empresa. Rowan levantou uma sobrancelha. Na verdade, fomos convidados. Ele jogou um arquivo na mesa. Pelo seu conselho. Suspiros percorreram a sala. O membro mais antigo do conselho, uma mulher severa com cabelos grisalhos, inclinou-se para a frente. Sr. Maddox, sua esposa legal, apresentou alegações sérias sobre registros médicos falsificados, dano emocional intencional e tentativa de acesso à autorização. O rosto de Cole ficou vermelho. Isso é loucura! Ela está mentindo! Ela é... Chega! A voz de Harper era firme, clara e devastadoramente calma. Ela deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Estas são as cópias corrigidas dos seus resultados de fertilidade. E estes... Ela colocou uma segunda pasta sobre a primeira. São os rastros digitais mostrando quem os alterou. Verena empalideceu. Os advogados exibiram capturas de tela ampliadas, registros de data e hora de login. Endereços IP, alertas de segurança, todos apontando para uma pessoa. Verena Lowe. Não. Verena sussurrou. Isso é impossível. Eu não poderia. Rowan deu um passo mais perto, seu olhar penetrante. Você acessou um portal médico restrito usando credenciais roubadas de um administrador aposentado. Você forjou resultados. Você manipulou Cole para destruir o casamento dele e então tentou entrar na UTI neonatal para interferir novamente. O conselho explodiu. Cole cambaleou para trás como se tivesse levado um golpe. Você fez isso? Verena? Ela surtou. Você deveria deixá-la. Você a escolhia em vez de mim toda vez, mesmo quando não percebia. Eu tive que fazer você ver a verdade. Aquilo não era verdade, disse Harper calmamente. Aquilo era obsessão. Verena avançou de repente, apontando para Harper com as mãos trêmulas. Você não o merece. Você nunca mereceu. Ele é meu. Ele... A segurança invadiu a sala, convocada anteriormente por Rowan. Verena gritou enquanto agarravam seus braços. Cole não se moveu para detê-los. Enquanto era arrastada para fora, ela gritou. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender disso. Todos vocês. O silêncio caiu. Cole olhou ao redor da sala, em pânico. Vocês não podem aceitar a palavra dela contra a minha. Ela está tentando me arruinar. Mas Harper já estava abrindo a pasta final, aquela que destruiria o que restava da reputação dele.
Dentro estavam os resultados de DNA confirmando a verdade que Cole havia gritado não ser possível. Você é o pai, Cole, disse Harper suavemente. E você abandonou seus próprios filhos. O conselho congelou. Cole balançou. Seu império tremia sob seus pés. Então Rowan colocou a mão no ombro de Harper. Harper, ele murmurou, você fez o que veio fazer. Mas Harper não tinha terminado. Ela deu um passo à frente, olhos fixos em Cole, voz tremendo de força. Este é apenas o começo. E naquele exato momento, a presidente do conselho anunciou uma votação, uma que decidiria o destino de Cole para sempre. A votação não demorou muito, mas seu impacto ecoou como um trovão. Cole Maddox ficou no centro da sala de reuniões, enquanto as pessoas que um dia o admiraram, um dia o chamaram de visionário, levantavam as mãos, uma, a favor de sua remoção como CEO. Nenhuma hesitação, nenhuma simpatia, apenas silêncio frio e o som de um reino desmoronando. A garganta de Cole balançou enquanto ele tentava engolir seu choque. Vocês não podem fazer isso. Eu construí esta empresa. A presidente fechou a pasta na frente dela. E você quase a destruiu. Comportamento imprudente, violações éticas, negligência impactando não apenas seus funcionários, mas sua própria família. Não podemos confiar esta firma a alguém que prioriza o ego sobre a integridade. Harper assistiu sem falar. Ela não se vangloriou. Ela não sorriu. Ela ficou quieta e imóvel, do jeito que alguém fica na beira de um campo de batalha depois que a fumaça se dissipa. Não triunfante, mas resoluta. Cole se virou para ela, os olhos selvagens. Você está fazendo isso. Você está virando todos contra mim. Não, disse Harper suavemente. Você fez isso sozinho. Seu olhar disparou pela sala, procurando desesperadamente por alguém, qualquer um, para ficar do seu lado. Mas Verena havia sumido. Seus colegas olhavam de volta com expressões cuidadosamente neutras. Ele não tinha aliados. A segurança se aproximou. Cole tropeçou para trás. Eu não vou sair. Esta é minha empresa, meu nome, meu legado. Mas os guardas pegaram cada um braço, guiando-o em direção à porta. Ele não lutou. Não verdadeiramente. Suas pernas enfraqueceram sob ele, seus ombros caíram. O peso das consequências reais, tornou-se pesado demais para um homem que passou a vida evitando-as. Pouco antes de desaparecer pela porta, ele olhou para trás, para Harper. Havia medo em seus olhos. Um medo que ela sentira uma vez, mas nunca sentiria novamente. Quando ele se foi, a sala finalmente exalou. O conselho voltou sua atenção para Harper, oferecendo acenos silenciosos, reconhecimentos sutis. Não piedade, respeito. Ela havia suportado humilhação, traição, abandono, e ainda encontrou forças para ficar diante deles. Rowan se aproximou, voz baixa o suficiente apenas para ela. Acabou, Harper. Mas ela balançou a cabeça. Não, ainda não. Ele a estudou. O que falta? Harper ergueu o queixo. Meus filhos merecem proteção legal, guarda total, e Cole tentará algo imprudente assim que perceber o que perdeu. Rowan assentiu lentamente. Então nós nos preparamos. Enquanto saíam da sala de reuniões, repórteres invadiram o saguão no andar de baixo. Câmeras brilhavam como relâmpagos. Microfones eram empurrados para frente. A manchete já estava se espalhando por Manhattan. CEO desgraçado removido após escândalo de paternidade e fraude médica. Harper levantou a mão instintivamente para proteger o rosto, mas Rowan gentilmente se colocou na frente dela, bloqueando a barragem de câmeras com seu corpo. Está tudo bem, ele murmurou. Eu estou com você. Sua presença, firme, calma, sólida, parecia uma tábua de salvação. Pela primeira vez em muito tempo,
Harper percebeu que não estava sobrevivendo a isso sozinha. Do lado de fora do prédio, o vento de inverno açoitava as ruas, mas ela se sentia estranhamente quente por dentro, como se algo pesado tivesse finalmente sido levantado. Ela havia caminhado para o fogo e saído mais forte. Ainda assim, uma pergunta a incomodava. "Você acha que Cole vai desaparecer?" Ela perguntou. Rowan exalou. "Homens como Cole não desaparecem. Eles retaliam." Harper engoliu em seco, as luzes da cidade borradas atrás da neve caindo. "Então eu preciso estar pronta." Rowan se aproximou, examinando o rosto dela. "Você venceu hoje, e você vencerá o que vier a seguir. Eu garantirei isso." Mas assim que Harper abriu a boca para responder, o telefone de Rowan zumbiu bruscamente. Ele olhou para a tela e sua expressão escureceu. "O que é?" ela perguntou, o pulso acelerando. Rowan levantou os olhos, a voz tensa. "É o hospital." Harper congelou. Eles disseram que alguém tentou acessar a UTI neonatal novamente. E desta vez, não foi Cole nem Verena. Os corredores do hospital pareciam mais frios do que o normal, como se as próprias paredes sentissem que algo estava errado. O coração de Harper batia forte no peito enquanto ela corria ao lado de Rowan, seus passos ecoando agudamente contra o chão polido. Suas palmas estavam suadas. Sua garganta parecia apertada. Ela já havia sobrevivido à traição, humilhação e uma experiência de quase morte. Mas nada a aterrorizava tanto quanto aquelas 3 minúsculas incubadoras. "O que aconteceu?" ela ofegou, tentando acompanhar os passos largos de Rowan. "A UTI neonatal relatou uma tentativa não autorizada de entrar na ala restrita", disse Rowan, a voz cortada. Quando a equipe se aproximou, a pessoa correu. O estômago de Harper despencou. "Correu? Então eles entraram?" "Não", disse Rowan, "mas chegaram perto o suficiente para assustar a todos." Eles dobraram a esquina em direção à entrada da UTI neonatal. Seguranças estavam parados nas portas duplas, tensão irradiando de sua postura rígida. Um guarda deu um passo à frente quando Rowan se aproximou. "Dr. Hale, revisamos as filmagens", disse o guarda. O suspeito estava usando um crachá de visitante, mas não foi emitido hoje. "Como eles conseguiram isso?" Harper sussurrou. O guarda hesitou. "Estamos rastreando isso agora, mas há outra coisa." Ele se virou para Harper. "Senhora, o crachá foi emitido em seu nome." Harper sentiu os joelhos quase cederem. O quê? Eu não solicitei nenhum crachá. Eu não saí da ala da maternidade." O maxilar de Rowan se apertou. Alguém está falsificando a identidade dela. O pânico subiu pela espinha de Harper como dedos frios. Quem faria isso? Cole estava furioso, sim, mas entrada imprudente em uma UTI neonatal. Mesmo ele não arriscaria ferir seus próprios filhos. E Verena estava sob custódia policial. Então quem? Rowan tocou gentilmente o cotovelo dela. Vamos ver os bebês. Eles entraram na UTI neonatal, recebidos pelo bip constante e rítmico dos monitores cardíacos. O quarto quente e mal iluminado sempre parecia um solo sagrado, o lugar onde começos frágeis lutavam para entrar no mundo. Harper correu para as incubadoras, onde seus trigêmeos jaziam, pequenos e perfeitos, conectados a monitores, mas respirando de forma constante. Noah, Grace, Oliver, toda a sua razão de respirar. Ela tocou o vidro gentilmente, a voz mal um sussurro. "Mamãe está aqui." "Eles estão bem", murmurou Rowan. Nada foi adulterado. Harper exalou uma respiração trêmula. O alívio a invadiu, mas era fino, frágil, facilmente perfurado. "Alguém está mirando neles", disse ela, a voz tremendo. "Por quê? O que eles querem?" Rowan não respondeu imediatamente.
Em vez disso, ele fez sinal para a enfermeira da UTI neonatal dar-lhes espaço. Quando o quarto ficou quieto, ele se virou para Harper com uma seriedade que nunca havia demonstrado antes. Existe a possibilidade, disse ele lentamente, de que isso não tenha nada a ver com Cole. Harper franziu a testa. Quem mais iria querer machucar meus filhos? Rowan deslizou as mãos nos bolsos, um gesto que lhe dizia que ele estava escolhendo cada palavra com cuidado. O crachá não foi a única coisa estranha. A segurança relatou que o intruso não tentou alcançar os trigêmeos no início. Eles foram para o armário de suprimentos. O armário? Harper repetiu. Por quê? Porque é lá que os gráficos de tipo sanguíneo e kits de transfusão são mantidos. Rowan encontrou o olhar dela. Alguém não estava tentando prejudicá-los. Alguém estava procurando confirmação de DNA. Harper sentiu o sangue drenar de seu rosto. Por que alguém iria querer isso? O silêncio de Rowan foi mais alto do que qualquer resposta. Então, uma enfermeira correu para a UTI neonatal, sem fôlego. Dr. Hale, você precisa ver isso. Ela estendeu um tablet. A segurança havia melhorado a filmagem. O rosto do intruso estava parcialmente obscurecido por um capuz, mas não o suficiente. Harper congelou. Ela conhecia aquele rosto. Um rosto que não via há quase 15 anos. Seu pai afastado. O homem que a abandonou. E agora ele estava tentando alcançar seus filhos. Por um longo momento, Harper não conseguiu respirar. A imagem no tablet, granulada, ligeiramente distorcida, mas inconfundivelmente ele, esvaziou seu peito. Aquele rosto, envelhecido, mas familiar, puxou-a para trás através de anos que ela havia enterrado de propósito. Seu pai, Patrick Sullivan. O homem que desapareceu sem um adeus. O homem que deixou ela e sua mãe se afogando em contas atrasadas e promessas quebradas. O homem com quem ela não falava desde os 13 anos. O que ele está fazendo aqui? Harper sussurrou. Por que agora? Rowan gentilmente tirou o tablet de suas mãos trêmulas. Ainda não sabemos, mas a segurança sinalizou o ID de visitante dele. Foi emitido usando credenciais roubadas. O estômago dela revirou. Todas as noites que ela passou chorando sozinha depois que ele as abandonou, voltaram à tona. Os meses de avisos de despejo. Sua mãe trabalhando em turnos triplos para mantê-las à tona. A culpa esmagadora que ela carregava quando sua mãe ficou doente. Harper aprendera cedo que as pessoas destinadas a proteger você eram, às vezes, as primeiras a ir embora. Ela não esperava que ele voltasse. Ela definitivamente não esperava que ele voltasse assim. Rowan deu um passo mais perto. Harper, quando foi a última vez que você o viu? 15 anos atrás. Ela sussurrou. Ele saiu, não ligou, não mandou dinheiro, nem apareceu quando a mãe ficou doente. Eu pensei que ele estivesse morto. Sua voz falhou na última palavra. A expressão de Rowan suavizou. Talvez ele esteja desesperado. Talvez algo tenha acontecido. Harper balançou a cabeça. Ele nunca esteve desesperado o suficiente para voltar para casa. Não por mim. Não por ela. Ela olhou para os recém-nascidos em suas incubadoras. As pequenas vidas que ela morreria para proteger. E a ideia de seu pai, o homem que não conseguia nem proteger seu próprio filho, tentando acessá-los, fez sua pele arrepiar. A enfermeira da UTI neonatal permaneceu por perto, hesitante. Tem mais. Puxamos registros hospitalares de admissões hoje mais cedo. Alguém sob o nome do seu pai solicitou uma consulta com especialistas em genética. Os olhos de Harper se arregalaram. Genética? Por quê? Rowan trocou um olhar com a enfermeira, um olhar pesado. Harper? Há uma chance de que seu pai possa estar doente. A respiração de Harper falhou. Doente?
Certos distúrbios genéticos requerem parentes biológicos próximos para tratamento. Rowan explicou cuidadosamente. Às vezes, netos. O chão pareceu inclinar sob ela. Não, ela sussurrou. Ele não tem o direito de entrar na minha vida e exigir nada. Ele não tem o direito de usar meus filhos como soluções. Rowan colocou uma mão firme no ombro dela. Você não tem que tomar nenhuma decisão agora, mas precisa saber a verdade antes que ele tente entrar em contato com você novamente. Harper engoliu em seco. Seu pulso trovejou. Ela sentiu as velhas feridas se abrindo, feridas que pensava ter selado há muito tempo. Mas por que roubar um crachá? Ela murmurou. Por que se esgueirar em vez de falar comigo? A enfermeira baixou a voz. Porque o hospital recusou o pedido dele. Ele não estava autorizado a saber nada sobre você ou os bebês. Ele tentou forçar o acesso. Harper sentiu uma mistura perturbadora de raiva e pavor se contorcer dentro dela. Seu pai sempre fora imprevisível, encantador quando queria algo, cruel quando não conseguia. Mas isso era diferente. Isso era deliberado, calculado. Rowan hesitou antes de falar novamente. Há mais uma coisa que você deve ouvir. A equipe de segurança encontrou algo caído perto da entrada da UTI neonatal. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e entregou a ela um pedaço de papel dobrado. Harper desdobrou-o lentamente, a respiração acelerando ao reconhecer a letra. Irregular, bagunçada, dolorosamente familiar. Lia-se: Harper, eu preciso dos seus filhos. Não me faça fazer isso do jeito difícil. Suas mãos tremeram. A sala girou. Rowan pegou o papel antes que escorregasse dos dedos dela. Seu pai não estava aqui para reconciliação. Ele estava aqui para posse. Antes que Rowan pudesse falar, outro alarme soou pelo chão. Um alerta da UTI neonatal que fez o sangue de Harper virar gelo. Uma enfermeira irrompeu no corredor. Dr. Hale, o monitor de um dos bebês acabou de disparar. Precisamos de você agora. O coração de Harper parou, e quando ela correu para a UTI neonatal, percebeu que o pesadelo não havia acabado. Estava aumentando. A UTI neonatal pulsava com urgência no momento em que Harper correu para dentro. Alarmes piscavam no alto, lançando luz vermelha pela sala, como um aviso do próprio universo. Enfermeiras moviam-se rapidamente, mas com precisão medida, cercando o menor dos bebês de Harper. Oliver, seu filho mais frágil, o monitor dele havia disparado, os níveis de oxigênio caindo o suficiente para desencadear o pânico. Harper pressionou a mão no peito, tentando respirar. O que está acontecendo? Os sinais vitais dele estão se estabilizando, disse uma enfermeira verificando as conexões do ventilador. Mas alguém mexeu nas configurações da incubadora. A temperatura foi alterada. Harper congelou. Alterada? De propósito? Não foi uma falha no sistema, disse a enfermeira com seriedade. Alguém fez isso manualmente. Sua visão embaçou enquanto o horror a invadia. Primeiro seu pai tentando entrar escondido. Agora isso. Alguém disposto a arriscar a vida de um recém-nascido. Então Rowan invadiu a UTI neonatal com a intensidade de um homem pronto para a guerra. Ele foi direto para o lado de Oliver, avaliando os gráficos, ajustando as configurações e latindo ordens com calma praticada. Quero uma leitura diagnóstica completa. Quero cada mudança com registro de data e hora, disse ele, e tranquem cada ponto de acesso. Ninguém chega a menos de 3 metros desses bebês sem verificação tripla. Sua presença estabilizou a sala, e por um momento Harper sentiu o mundo parar de tremer. Mas quando Rowan finalmente se virou para ela, ela viu algo novo em seus olhos, algo afiado e controlado apenas pela força. Harper, disse ele calmamente, não foi seu pai. Ela engoliu. Como você sabe?
Rowan levantou um pequeno objeto selado em um saco plástico de evidências, um crachá de segurança. Um crachá que não pertencia ao seu pai. Um crachá que não pertencia a Cole também. Isso foi encontrado debaixo da incubadora, disse Rowan. É um cartão de acesso duplicado usado pela equipe do hospital. O estômago de Harper apertou. De quem é? Rowan hesitou apenas o tempo suficiente para fazer os joelhos dela enfraquecerem. Pertence a um técnico do turno da noite, um que bateu o ponto mais cedo esta noite. Harper franziu a testa. Mas por que ele faria isso? Porque alguém pagou a ele, disse Rowan secamente. E precisamos saber quem. Antes que ela pudesse responder, as portas da UTI neonatal se abriram e um supervisor de segurança entrou apressado. Dr. Hale, detivemos o técnico, disse ele. Ele alega que não pretendia ferir ninguém, apenas fazer um trabalho. O pulso de Harper disparou. Que trabalho? O supervisor olhou de Harper para Rowan, sem saber quanto revelar. Rowan assentiu para que ele continuasse. Ele disse que uma mulher entrou em contato com ele, ofereceu dinheiro para desencadear um leve susto para que a mãe se distraísse tempo suficiente para outra pessoa falar com os bebês. Disse que era um assunto de família. Harper sentiu gelo escorregar por sua espinha. Uma mulher. Rowan endureceu. Descreva-a. Ele disse que ela tinha 30 e poucos anos. Alta, cabelo ruivo escuro, casaco caro. Harper balançou a cabeça. Não pode ser. Verena já está... Mas Rowan já estava à frente dela, a expressão escurecendo. Não é Verena. Um calafrio varreu Harper. Ela só conhecia uma outra mulher com cabelo assim. Sua respiração falhou. A segunda esposa do meu pai, Helena. Os olhos de Rowan se arregalaram, as conexões se encaixando. Você mencionou que ela nunca gostou de você. Isso é um eufemismo, Harper sussurrou. Ela me culpou pelo meu pai ter ido embora. Ela disse que eu arruinei a vida dele, e agora ela acha que meus bebês podem salvá-lo. Antes que Rowan pudesse responder, o interfone da UTI neonatal zumbiu bruscamente. Dr. Hale, por favor, compareça à entrada principal, imediatamente. Rowan trocou um olhar tenso com Harper. Fique aqui. Não se mova. Não fale com ninguém. Harper assentiu, agarrando a grade da incubadora como uma âncora. Rowan saiu da UTI neonatal no momento em que um guarda entrou correndo, sem fôlego. Senhora, disse ele com urgência. A senhora precisa vir comigo. Alguém está exigindo vê-la. O coração de Harper bateu contra as costelas. Quem? O guarda engoliu em seco. Uma mulher, com cabelo ruivo, e ela se recusa a sair até pegar os bebês. Harper seguiu o segurança pelo longo corredor, cada passo mais pesado que o anterior. Suas palmas estavam úmidas, sua respiração irregular. Ela havia enfrentado Cole, enfrentado Verena, enfrentado até o fantasma da traição de seu pai. Mas a mulher esperando por ela agora, Helena Sullivan, era um tipo diferente de perigo. Um perigo silencioso e venenoso, do tipo que sorria enquanto torcia facas nas costas. Quando chegaram à entrada principal, Harper congelou. Helena estava no meio do saguão, como se fosse dona do hospital. Sua estrutura alta estava envolta em um casaco de cachemira cor de vinho, seu cabelo ruivo caindo em ondas elegantes, sua expressão uma máscara fria de superioridade. As pessoas saíam do caminho dela sem perceber o porquê. Poder irradiava dela, mas não era poder real. Era direito, aguçado pela amargura. No momento em que Helena avistou Harper, seus lábios se curvaram em um sorriso fino e venenoso. Bem, disse ela, sua voz suave como vidro. A filha pródiga retorna. Harper engoliu em seco. O que você está fazendo aqui, Helena? Helena deu um passo mais perto,
seus saltos clicando contra o chão de mármore. Eu vim buscar o que deveria ter sido nosso há muito tempo. Harper endureceu. Meus filhos não são seus, não são do papai. Eles são meus. O sorriso de Helena não vacilou. Patrick está morrendo. As palavras atingiram Harper como um soco no peito. Helena continuou. Ele precisa de uma compatibilidade genética para um tratamento com células-tronco, algo que apenas parentes consanguíneos próximos podem fornecer. E você quer usar meus bebês, disse Harper, a voz crua. Você quer tirar deles do jeito que ele tirou de mim. Os olhos de Helena endureceram. Seu pai te deu a vida. Você deve a ele. Devo a ele? A voz de Harper tremeu de fúria. Ele nos abandonou. Ele deixou a mamãe lutar sozinha. Ele não estava lá quando ela morreu. Ele não estava lá quando fui forçada a desistir da escola. Ele nem disse adeus. Pelo amor de Deus, Harper, Helena retrucou. Esqueça o passado. Isso é maior do que seus sentimentos. Não, disse Harper suavemente, sua raiva firme agora. É exatamente sobre meus sentimentos, e meus limites, e meus filhos, e você nunca vai tocá-los. A máscara de Helena rachou pela primeira vez. Você não pode me impedir, sibilou ela. Você acha que aquele seu médico pode te proteger? Eu tenho advogados também. Eu tenho dinheiro. E você? Ela olhou Harper de cima a baixo. Você sempre foi fraca. Harper não recuou. Pessoas fracas não sobrevivem ao que eu sobrevivi. Pela primeira vez, a compostura de Helena vacilou. Antes que ela pudesse responder, Rowan apareceu atrás de Harper, sua presença como uma parede feita de aço e fogo. Ele pisou ao lado dela sem uma palavra, olhos fixos em Helena com uma fúria que ele raramente mostrava. Você vai sair deste hospital, disse Rowan uniformemente. Você não se aproximará de Harper novamente e nunca, jamais chegará perto dos filhos dela. Helena riu friamente. E quem é você para tomar essa decisão? Rowan tirou um documento do casaco e o entregou ao segurança mais próximo. Esta é uma medida protetiva temporária, com efeito imediato. O sorriso presunçoso de Helena finalmente desmoronou. Você não pode fazer isso, ela cuspiu. Eu já fiz, respondeu Rowan. Mas Helena não estava derrotada. Ainda não. Seus olhos brilharam com algo mais sombrio, algo perigoso. Você acha que isso acaba aqui? Ela sussurrou. Harper vai cair em si eventualmente. Ela não terá escolha. E quando ela tiver... Rowan deu um passo à frente, voz como gelo. Saia! A segurança avançou. Helena olhou para eles, depois para Harper, um olhar cheio de promessas de danos futuros antes de virar bruscamente e sair furiosa do hospital. Harper soltou um suspiro trêmulo. Rowan colocou uma mão firme nas costas dela. Acabou, ele murmurou. Mas o olhar de Harper permaneceu nas portas giratórias onde Helena desapareceu. Porque no fundo, ela sabia algo que Rowan não sabia. Helena nunca ia embora sem um plano, e ela nunca atacava apenas uma vez. Na manhã seguinte, Harper sentou-se em uma sala de conferências de madeira polida na Fairchild & Lawson, o escritório de advocacia de Manhattan, ao qual Rowan a havia conectado. Do lado de fora das janelas, a cidade pulsava com a luz do sol de inverno, brilhando nos arranha-céus como cacos de vidro. Dentro, a tensão fervia espessa o suficiente para provar. Sua advogada, Mara Lawson, deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Harper, o que estamos construindo aqui não é apenas um caso de custódia. É uma estratégia de proteção em grande escala para você e seus filhos. Harper assentiu, os dedos roçando a borda do papel. E Helena? E meu pai? Estamos entrando com pedidos de restrição hoje, disse Mara.
junto com uma queixa criminal por tentativa de interferência médica. Ela bateu no arquivo. A confissão deste técnico é suficiente para a polícia rastrear o dinheiro até Helena, e possivelmente até seu pai também. O pensamento fez o peito de Harper apertar. Ela havia passado anos tentando impedir que seu passado sangrasse em seu presente. Mas agora, aquele passado estava invadindo pelas portas, exigindo coisas que ela nunca poderia dar. Mara continuou. Há também a questão de Cole. O advogado dele enviou uma carta esta manhã, contestando as descobertas de DNA e exigindo acesso aos trigêmeos. Harper endureceu. Ele nos abandonou. Ele disse que não eram dele, na frente de testemunhas. Mara deu um sorriso sombrio. E eu vou acabar com ele com isso. A assinatura dele no formulário de recusa parental é legalmente catastrófica. Adicione as falsificações de Verena, a tentativa de intrusão dele na UTI neonatal e agora sua remoção da Maddox Financial. Este homem não está em posição de ganhar nada no tribunal. Harper sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela queria que Cole amasse os filhos, não que os usasse como armas. Mas a realidade não se curvava à esperança. Mara virou para outra página. Agora sobre seu pai. Há algo que você precisa ver. Ela entregou a Harper um relatório impresso. Um arquivo hospitalar compilado durante a noite pelos contatos de Rowan. Harper franziu a testa. O que é isso? É a situação dele, explicou Mara gentilmente. E algo mais. Harper examinou as páginas. Cada frase batia mais forte que a anterior. Falência medular genética, progressiva, prognóstico ruim. Então seus olhos alcançaram a linha que congelou seu coração. Candidato potencial para tratamento experimental. Pendente verificação de compatibilidade familiar. Sua mão tremeu. Então é verdade. Ele está morrendo. Sim, disse Mara suavemente. E ele acredita que o acesso aos seus filhos é sua única chance. Harper fechou os olhos, engolindo a dor que subia em sua garganta. Ela não era sem coração. Ela não era vingativa. Mas salvar o homem que nunca a salvou? Sacrificar as crianças que ele nunca quis? Não, não mais. Mara se inclinou para a frente. Harper, também descobrimos outra coisa. Algo sobre Helena. Harper olhou para cima, assustada. O que tem ela? Ela não é apenas a esposa do seu pai, disse Mara. Ela é a guardiã financeira dele, o que significa que se ele morrer antes de receber o tratamento, ela herda tudo. Harper piscou. Tudo? Cada ativo, cada investimento, cada propriedade. E se ele viver? Os lábios de Mara se apertaram. Ela não ganha nada. Atingiu Harper como um raio. Helena não estava lutando para salvar o marido. Ela estava lutando para salvar sua herança. Rowan apareceu de repente na porta, um pouco sem fôlego. Harper, disse ele com urgência. Há novas informações. A segurança revisou outro ângulo da câmera. O pulso de Harper disparou. Sobre Helena? Rowan balançou a cabeça. Não, sobre seu pai. Mara franziu a testa. O que é? Rowan entrou, fechando a porta atrás de si. Patrick não veio ao hospital sozinho, disse ele. Ele teve ajuda. A respiração de Harper prendeu. Ajuda de quem? Rowan hesitou, depois respondeu. De Cole. O mundo de Harper balançou. E naquele instante ela percebeu que dois homens que uma vez a abandonaram agora haviam unido forças contra ela. Harper sentiu o ar sair de seus pulmões. Cole, o homem que uma vez jurou construir um futuro com ela, agora alinhado com o pai que a abandonou? Parecia impossível. No entanto, algo em suas entranhas lhe dizia que fazia um tipo distorcido de sentido. Dois homens que prosperavam no controle, ambos ameaçados por sua independência, ambos em pânico pelas consequências de suas próprias ações. Rowan deu um passo à frente,
colocando as fotos de segurança na mesa. Isso foi tirado 2 horas antes de Patrick tentar invadir a UTI neonatal. É ele, e esse é Cole entregando a ele um envelope. Harper olhou para a imagem granulada. A expressão de Cole era furiosa, maxilar tenso, ombros rígidos. Patrick parecia desesperado, doente, mas determinado. O envelope entre eles parecia um símbolo físico de traição. "O que tem no envelope?" ela sussurrou. "Dinheiro", respondeu Rowan. E instruções. Seu pai deveria obter evidências de DNA de um dos bebês para fortalecer o novo pedido de custódia de Cole. A respiração de Harper engatou. "Ele ajudou Patrick em troca de acesso aos meus bebês?" Mara, sua advogada, assentiu sombriamente. "Isso se alinha com o último arquivamento legal de Cole. Ele agora está alegando que você coagiu Rowan a falsificar a papelada do guardião. Ele está construindo uma narrativa de que você é instável, vingativa e agindo contra o melhor interesse das crianças." Harper quase riu, não de humor, mas de descrença. "Depois de tudo que ele fez conosco, ele quer se pintar como a vítima?" Mara recostou-se. "Homens desesperados reescrevem histórias para sobreviver a elas." Mas Rowan não estava achando graça. Seus olhos queimavam com uma proteção que ia muito além do dever. "Ele não vai chegar perto dessas crianças", disse Rowan. "Nem agora, nem nunca. Mas precisamos atacar primeiro, legalmente e publicamente." Harper se endireitou. "O que você precisa de mim?" "Sua verdade", respondeu Mara. "Cada detalhe, cada ameaça, cada momento em que ele te abandonou. O tribunal precisa ver o padrão completo." Pela primeira vez, Harper não sentiu vergonha. Ela sentiu outra coisa: força. Ela contou tudo, sua voz firme. As memórias não eram mais correntes, mas evidências. Rowan permaneceu ao seu lado o tempo todo, silencioso, mas inabalável, sua presença a ancorando como um pulso constante. Quando ela terminou, Mara fechou seu caderno. "Bom, vamos entrar com um pedido de restrição contra Cole dentro de 1 hora. E estamos solicitando proteções de custódia de emergência. Com as evidências que temos, o juiz decidirá a seu favor." Harper exalou tremendo, alívio misturado com medo. O tipo que vem quando uma nova tempestade se forma no horizonte. Rowan se virou para ela. "Tem mais." O estômago dela apertou. "Eu não acho que aguento mais nada." "Você aguenta", disse ele suavemente. "Você já aguentou." Ele colocou outro documento na frente dela. Desta vez, um memorando interno do hospital. Harper franziu a testa. "O que estou olhando?" "Uma reclamação", disse Rowan, "registrada por Cole contra mim." O pulso de Harper derrapou. "Ele está me acusando de conduta imprópria com uma paciente, com você." Harper levantou-se da cadeira. "O quê? Isso é uma mentira." Rowan assentiu. "Claro que é, mas se colar, perco minha licença médica, e ele sabe disso. Ele está tentando me remover do seu lado para que você fique sozinha novamente." Os punhos de Harper se fecharam. "Eu não vou deixar ele fazer isso. Eu não vou perder a única pessoa que está realmente nos protegendo." Os olhos de Rowan cintilaram. Um raro momento de vulnerabilidade. "Vamos lutar contra isso, juntos." Mara olhou entre eles, depois colocou um novo arquivo na mesa. "Este é o nosso contra-ataque, e assim que o arquivarmos, Cole não terá mais caminhos." Harper assentiu, preparando-se. Mas antes que Mara pudesse continuar, seu telefone zumbiu bruscamente. Ela olhou para a tela e sua expressão perdeu a cor. "O que é?" Harper sussurrou. Mara olhou para cima, voz tensa de pavor. "A juíza quer uma audiência de emergência imediata." Rowan endureceu. "Quando?" Agora, disse Mara. "Como em 30 minutos."
O coração de Harper bateu forte, porque o destino de seus filhos estava prestes a ser decidido, e Cole estaria esperando por ela naquele tribunal. O tribunal cheirava levemente a papel velho e ar de inverno quando Harper entrou, cada nervo em seu corpo vibrando. Rowan caminhava à sua direita, Mara à sua esquerda, os três se movendo com uma urgência silenciosa que virava cabeças. As palmas de Harper estavam úmidas, seu estômago apertado, mas sua coluna permaneceu reta. Ela não estava aqui como vítima hoje. Ela estava aqui como mãe. Dentro do tribunal, Cole já estava esperando, sentado confiantemente ao lado de seu advogado, a presunção retornando ao seu rosto como uma mancha ressurgindo sob luz brilhante. Ele também havia se vestido a caráter, um terno azul marinho nítido, gravata prateada, cabelo penteado para trás. Ele parecia um homem que acreditava poder encantar uma juíza da mesma maneira que encantava investidores. Mas seus olhos cintilaram quando Harper entrou, não com culpa, com medo. Ele viu a mudança nela, a força, a firmeza, a recusa em encolher. Harper não olhou para ele. Ela se sentou ao lado de Mara, Rowan parado atrás dela, como uma fortaleza silenciosa. A juíza entrou, severa, de cabelos prateados, comandando o silêncio com um único olhar. Esta audiência de emergência foi convocada, começou ela, para tratar de 3 assuntos: a custódia temporária dos filhos menores, suposta má conduta do Dr. Rowan Hale e preocupações com a segurança dos bebês na unidade de terapia intensiva neonatal. O coração de Harper batia forte, 3 batalhas em uma arena. O advogado de Cole se levantou primeiro. Meritíssima, meu cliente foi injustamente excluído da vida de seus filhos. A senhorita Sullivan e o Dr. Hale conspiraram para atribuir a guarda a ele. Suas ações foram premeditadas e projetadas para cortar os direitos paternos. O maxilar de Rowan se apertou. O advogado continuou. Além disso, temos razões para acreditar que o Dr. Hale se envolveu em um envolvimento emocional impróprio com uma paciente vulnerável. Mara levantou-se tão bruscamente que sua cadeira raspou no chão. Objeção. Temos evidências documentadas provando que o Sr. Maddox falsificou narrativas para esconder sua própria negligência e abandono intencional. Ela entregou um fichário grosso o suficiente para fazer a juíza levantar uma sobrancelha. Dentro havia cópias da recusa parental assinada por Cole, depoimentos de vários funcionários do hospital, imagens de segurança mostrando-o gritando no corredor da UTI neonatal, a confissão de Verena ligando-o a registros médicos falsificados. A juíza folheou o fichário, sua expressão se achatando. Sr. Maddox, esta é sua assinatura no formulário de recusa? Cole engoliu em seco. Eu fui enganado. Responda à pergunta. Sim, ele murmurou. E você conscientemente deixou o hospital durante um trabalho de parto de alto risco? Eu pensei que as crianças não eram minhas. Isso não é uma desculpa aceitável para o abandono. A juíza retrucou. Harper sentiu Rowan colocar uma mão firme nas costas de sua cadeira. Ela não olhou para cima, mas sentiu o calor daquilo, e isso firmou o tremor em sua respiração. Então, Mara deu um passo à frente novamente. Meritíssima, também temos evidências de que o Sr. Maddox conspirou recentemente com Patrick Sullivan, um homem com um pedido de restrição pendente, para obter ilegalmente amostras de DNA de uma ala da UTI neonatal. As ações deles quase resultaram em danos médicos a um bebê. O tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Cole ficou vermelho. Isso é mentira. Rowan levantou as fotos de segurança. Esta fotografia foi tirada 3 horas antes da tentativa de violação. O advogado de Cole
Avançou para objetar, mas a juíza levantou a mão bruscamente. Sente-se, agora! Cole afundou na cadeira, a fúria irradiando dele. A juíza se inclinou para a frente. Com base nessas evidências, a custódia total temporária permanecerá com a Sra. Sullivan. O Sr. Maddox não terá direitos de visitação até que uma investigação completa seja concluída. A respiração de Harper a deixou em uma onda. Alívio, justiça e descrença. Tudo emaranhado. Mas a juíza não havia terminado. Quanto às alegações contra o Dr. Hale, ela se virou para Rowan. O tribunal não encontra motivos para má conduta neste momento. De fato, suas ações provavelmente salvaram a vida da Sra. Sullivan. Rowan exalou lentamente, a tensão drenando de seus ombros. Mas então, a juíza chegou à página final do fichário de Mara, as sobrancelhas franzidas. Isso é preocupante, murmurou ela. Harper endureceu. O que é? A juíza olhou para cima, olhos afiados. Sra. Sullivan, você estava ciente de que seu pai entrou com uma petição antes desta audiência? O sangue de Harper virou gelo. Ele alega estar buscando tutela de emergência. Rowan deu um passo à frente. Meritíssima, aquele homem. A juíza levantou a mão. Eu não decidi ainda, mas direi o seguinte. A petição inclui um depoimento juramentado com acusações contra a Sra. Sullivan. O pulso de Harper trovejou. Acusações? A juíza fechou o arquivo. E a pessoa que enviou o depoimento de apoio é alguém que você conhece. A respiração de Harper tremeu. Sr. Maddox, disse a juíza. Por favor, dê um passo à frente. Cole levantou-se lentamente da cadeira, como se arrastado para cima por um peso invisível. Pela primeira vez desde o início da audiência, ele parecia incerto, não furioso, não arrogante, mas genuinamente abalado. Harper o observou se aproximar do banco, seu pulso martelando. O que quer que ele tivesse feito, quaisquer mentiras que tivesse contado, ela sentiu as paredes se fechando novamente. A juíza ajustou os óculos. Sr. Maddox, você enviou um depoimento juramentado apoiando a petição de Patrick Sullivan para tutela. Você confirma isso? Cole limpou a garganta. Sim, meritíssima. O maxilar de Mara se apertou. E em sua declaração, continuou a juíza, você descreveu a Sra. Sullivan como emocionalmente instável, imprudente e inapta para o julgamento parental. Harper recuou com as palavras, embora mantivesse o rosto imóvel. Cole acrescentou rapidamente. Meritíssima, eu estava preocupado com as crianças. Ela se recusou a me deixar vê-las. Porque você assinou a renúncia de seus direitos parentais, a juíza retrucou. Cole vacilou. Rowan parecia pronto para pular sobre a mesa. Mara deu um passo à frente. Meritíssima, solicitamos permissão para o interrogatório. Concedido, disse a juíza. Mara aproximou-se de Cole lenta e metodicamente. Sr. Maddox, você alega que Harper é instável. Que evidência você tem? Cole hesitou. Ela desmaiou durante o parto. Devido à perda de sangue, Mara interrompeu, causada por uma gravidez medicamente perigosa, não instabilidade. O maxilar de Cole flexionou. Ela fez escolhas ruins. Tais como? Ela não me disse que estava grávida de trigêmeos até depois do segundo exame. Harper fechou os olhos de dor. Ela havia esperado porque queria ter certeza de que os bebês sobreviveriam antes que ele esmagasse sua esperança. A voz de Mara se afiou. E, no entanto, você também disse aos paramédicos que ela não era sua esposa, que era alguma mulher fingindo para prender você. Você nega isso? O rosto de Cole empalideceu. Sussurros ondularam pelo tribunal. A juíza franziu a testa. Isso é verdade? Cole gaguejou. Fui mal informado. Verena me disse.
Ah, sim, disse Mara. Verena Lowe, atualmente sob investigação por adulteração de dados e fraude médica. Cole engoliu em seco. E Patrick Sullivan, acrescentou Mara, virando-se para a juíza. Um homem que abandonou sua filha menor, que cometeu roubo de identidade dentro de um hospital e que tentou acessar áreas médicas restritas ilegalmente. Este é o homem que o Sr. Maddox está apoiando para a tutela? A expressão da juíza endureceu. Sr. Maddox, você entende o quão prejudicial isso parece? Cole se endireitou de repente, o desespero se transformando em raiva. Fui manipulado! Gritou ele. Harper mentiu para mim por anos. Ela sabia que eu não podia ter filhos. Incorreto, disse Rowan por entre os dentes cerrados. Sua fertilidade era normal. O registro foi alterado. A juíza olhou feio. Sr. Maddox, aproxime-se do banco. Cole tropeçou para a frente. A juíza baixou a voz, baixo o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir, mas a tensão era palpável. Você abandonou sua esposa durante um parto com risco de vida. Você tentou entrar em uma unidade neonatal sem autorização. Você colaborou com um homem sob investigação ativa e ainda está tentando tirar uma mãe de seus recém-nascidos. Seu tom se aguçou. Sua credibilidade é inexistente. Os olhos de Cole se arregalaram, o pânico finalmente rompendo sua arrogância. Ela levantou a voz novamente para o registro. Estou ordenando uma investigação criminal completa sobre suas ações e seu envolvimento com Patrick Sullivan. Um suspiro varreu o tribunal. Harper sentiu sua respiração retornar em uma onda lenta e trêmula. Cole afundou para trás em sua cadeira, as mãos tremendo. A juíza virou as páginas novamente, examinando os documentos. Esta petição de Patrick Sullivan é baseada em cronogramas falsificados, alegações sem fundamento e falsas alegações de negligência. Por meio deste... Antes que ela pudesse terminar, as portas do tribunal se abriram. Um oficial de justiça correu para dentro, sussurrando urgentemente no ouvido da juíza. A expressão dela mudou. Confusão, depois alarme. Ela se levantou. Senhora Sullivan? Dr. Hale, vocês precisam vir conosco imediatamente. O coração de Harper bateu contra as costelas. O que aconteceu? A juíza olhou diretamente para ela com a voz grave. São os bebês. A mão de Rowan agarrou o encosto da cadeira de Harper. A juíza continuou. Eles desapareceram da UTI neonatal. Harper não se lembrava de como foi do tribunal para o hospital. Em um momento, ela estava olhando para o rosto pálido da juíza. No próximo, ela estava correndo pelos corredores do hospital. Sua respiração vindo em rajadas cruas e irregulares. Seu corpo se movia mais rápido que o pensamento, mais rápido que o medo, mais rápido que Rowan chamando o nome dela enquanto corria atrás dela. Seus bebês estavam desaparecidos, sumidos, evaporados da UTI neonatal, o lugar mais seguro do prédio. Alarmes de segurança soavam no alto e luzes vermelhas de bloqueio pulsavam pelo teto. A equipe passava correndo por eles, assustada e confusa. Vozes ecoavam. Verifiquem todas as saídas. Tranquem os elevadores. Ninguém sai sem autorização. O coração de Harper martelava contra as costelas, pronto para estilhaçar. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Não, meus bebês, não de novo. Rowan chegou ao lado dela, agarrando seus ombros. Harper, me escute, eles estão vivos. Se alguém quisesse machucá-los, não os teria levado. Vamos encontrá-los. Mas a voz dele tremia, apenas levemente, e isso a aterrorizava mais. Uma enfermeira-chefe correu até eles, o tablet tremendo em suas mãos. Revisamos o feed da câmera. Os trigêmeos foram removidos por alguém usando uniforme cirúrgico, máscara, touca, luvas, uniforme completo. Você consegue ver o rosto? Rowan exigiu. Não,
mas nós os rastreamos por 3 corredores antes de as câmeras ficarem escuras. Escuras? A voz de Harper falhou. O que você quer dizer com escuras? Alguém as desativou manualmente. Rowan praguejou baixinho. Harper pressionou as palmas das mãos na testa, lutando contra o pânico. Quem faria isso? Cole está no tribunal. Verena está sob custódia. Helena foi escoltada para fora. A enfermeira hesitou. Nós encontramos isso em um dos berços. Ela entregou a Harper um bilhete dobrado. O sangue de Harper gelou ao abri-lo. Se você os quiser de volta, venha sozinha. Sem assinatura, sem instruções, apenas uma exigência encharcada de ameaça. Rowan agarrou o bilhete, maxilar cerrado. Isso é uma armadilha. Você não vai a lugar nenhum sozinha. Antes que Harper pudesse responder, os rádios de segurança estalaram com vozes frenéticas. Suspeito avistado, ala noroeste, carregando 2 transportadores de bebês, movendo-se em direção à doca de carregamento da equipe. Harper engasgou. É a ala antiga. Quase ninguém a usa, Rowan praguejou, porque tem saídas privadas. Eles correram, mais rápido do que ela pensava que suas pernas poderiam se mover após o parto. Mais rápido do que a lógica, mais rápido do que o medo. Pelo corredor, através de portas duplas, para o corredor escuro e ecoante, onde luzes fluorescentes piscavam acima como olhos nervosos. Ao chegarem ao fim do corredor, um segurança correu em direção a eles. Dr. Hale, Sr. Sullivan, encontramos o 3º transportador perto do armário de utilidades, vazio, mas ileso. Os joelhos de Harper quase cederam. Vazio? Onde está meu bebê? Os rastros levam para fora, disse o guarda, para o beco da doca de carregamento. Harper empurrou-o, atravessando a porta de saída para o ar gelado. Sua respiração virou vapor instantaneamente, e então ela congelou. O motor de um carro rugiu no beco, um SUV preto, portas traseiras abertas. 2 transportadores de bebês dentro. Rowan gritou. Harper, fique para trás! Mas ela tropeçou para frente, gritando. Meus bebês! Os faróis do SUV brilharam. Alguém lá dentro se virou para ela. Uma silhueta, ombros largos, um contorno familiar que fez o coração de Harper parar. Seu pai, Patrick Sullivan, ainda segurando um dos transportadores, olhos vazios, desesperados. Mas foi a segunda figura, sentada no banco do motorista, que fez Rowan praguejar em voz alta. Cole. Ele olhou diretamente para Harper, a expressão retorcida em algo entre pânico e determinação. Harper! Ele gritou sobre o motor. Estamos levando-os para um lugar seguro. Seguro. Dela. Harper avançou. Rowan agarrou o braço dela. O SUV disparou para trás, pneus cantando. E então, outra pessoa saiu das sombras atrás do SUV, levantando uma arma. A fração de segundo antes de a arma disparar, pareceu que o mundo estava prendendo a respiração. Harper congelou. Rowan a puxou para trás dele, e o SUV derrapou de lado, enquanto o tiro estalava pelo beco. A bala atingiu o pavimento a centímetros do pneu traseiro. Harper gritou. Patrick se abaixou dentro do veículo, Cole pisou no acelerador. Mas o atirador não estava mirando em Harper ou nos bebês, ele estava mirando nos pneus. A segurança irrompeu pela doca de carregamento ao mesmo tempo, atraída pelo tiro. O SUV rabeou, pneu estourado, batendo violentamente na grade de metal. Portas se abriram. Patrick tropeçou para fora com o transportador de bebê agarrado ao peito. Cole rastejou para fora pelo lado do motorista, atordoado, mas lutando para pegar o segundo transportador. Deem-me meus filhos! Harper gritou, correndo para frente enquanto Rowan e a segurança a seguiam.
Mas antes que alguém os alcançasse, Patrick desabou de joelhos, não de medo, mas de exaustão. Sua respiração vinha rasa, trabalhosa, seu rosto cinza. Ele estendeu o transportador com as mãos trêmulas. "Pegue-o, Harper", ele sussurrou. "Por favor." Harper parou na frente dele. O desespero em seus olhos, pela primeira vez, não era egoísta, não era manipulador. Era humano. Ela pegou o transportador gentilmente. Patrick baixou a cabeça. "Eu só queria tempo, eu pensei que poderia consertar o que quebrei." Harper engoliu a dor que se formava em sua garganta. "Machucar meus filhos não conserta nada." Patrick assentiu, lágrimas caindo. "Eu sei. Sinto muito por tudo." A segurança chegou, ajudando-o a se levantar, enquanto ele se rendia sem resistência. Suas últimas palavras foram um sussurro. "Você é mais forte do que eu jamais mereci." Enquanto isso, Cole tentou correr, mesmo com um de seus próprios filhos nos braços. Rowan avançou, derrubando-o antes que ele pudesse escapar do beco. O transportador de bebê rolou com segurança para os pés de Harper, enquanto a segurança cercava Cole. "Você acabou", rosnou Rowan. "Acabou." Cole se debateu, gritando. "Ela tirou tudo de mim. Ela envenenou minha vida. Ela..." Mas ninguém ouviu, porque todos finalmente o viram como ele realmente era. Ele foi preso no local por sequestro, conspiração, interferência médica e perigo para crianças. Harper ficou tremendo, o ar frio mordendo sua pele, mas seu coração firme enquanto segurava 2 transportadores perto. O terceiro filho foi trazido momentos depois por uma enfermeira que havia corrido para a segurança com ele quando o alarme soou. Todos os 3 bebês, vivos, seguros, respirando. Ela sentiu seus joelhos cederem, soluçando, o alívio abrindo-a. Rowan se ajoelhou ao lado dela, os braços envolvendo-a, a testa pressionada suavemente na dela. "Você conseguiu", ele sussurrou. "Você os protegeu. Você venceu." Harper olhou para ele, realmente olhou, e viu não o médico que salvou sua vida, não o guardião que interveio quando o mundo desmoronou, mas o homem que a manteve firme toda vez que ela quase quebrou. No final daquela semana, em um tribunal pacífico longe do caos, a juíza concedeu a Harper a custódia total permanente. Os direitos parentais de Cole foram encerrados. Patrick renunciou voluntariamente a qualquer reivindicação sobre as crianças, saindo silenciosamente para enfrentar as consequências de suas ações e sua doença. Helena foi acusada como cúmplice. Verena enfrentou sentença por fraude médica. A justiça, finalmente, tinha uma forma. Meses se passaram. A primavera chegou a Nova York, suavizando a cidade com a luz do sol. Harper empurrava um carrinho triplo pelo Central Park, o vento roçando suas bochechas. Seus bebês dormiam pacificamente, embrulhados em cobertores pastéis. Rowan caminhava ao lado dela, segurando sua mão, não por necessidade, não por proteção, mas por algo mais profundo, algo escolhido. "Harper", disse ele suavemente, parando perto das flores de cerejeira. "Eu não quero substituir o que você perdeu. Eu só quero construir o que vem a seguir." O coração dela inchou. Ela se aproximou, lágrimas quentes contra o ar frio. "Rowan, eu quero isso também." Sob o florescer suave da primavera, seus lábios se encontraram, não como salvador e resgatada, mas como 2 pessoas que lutaram através da escuridão para encontrar um ao outro. O passado não a perseguia mais. O futuro não a assustava mais. Sua família real, estava bem aqui. E pela primeira vez em sua vida, Harper Sullivan finalmente se sentiu inteira. Então nossa história finalmente chegou ao fim,
E se você ainda está aqui comigo, agora, neste exato momento, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de sua própria maneira silenciosa. Talvez tenha lembrado você de sua própria força. Talvez tenha lembrado você das tempestades que você uma vez atravessou. Ou talvez simplesmente tenha mostrado a você que a cura é possível, mesmo depois que tudo parece quebrado. Sabe, os estoicos costumavam dizer, o obstáculo é o caminho, e a história de Harper é a prova disso. Cada traição, cada desgosto, cada perda, nada disso a parou. Isso a moldou, como Marco Aurélio escreveu. O que está no caminho torna-se o caminho. Ela não se ergueu porque a vida era fácil. Ela se ergueu porque se recusou a ficar onde a dor a deixou. E meu amigo, sim, você assistindo agora, talvez você esteja carregando sua própria batalha também. Talvez você esteja em uma encruzilhada. Apenas lembre-se, sua história não acabou. Você tem permissão para escolher um novo capítulo. E se esta jornada significou algo para você, mesmo que um pouco, eu adoraria que você curtisse este vídeo, compartilhasse com alguém que precisa de força hoje e se inscrevesse para que possamos caminhar por mais histórias, mais cura juntos. Você não está sozinho, e eu sou grato por você estar aqui.